Para a glória e honra de Deus Pai, vamos abrir as nossas Bíblias no Salmo 106. E à medida que acharmos, fiquemos de pé. Vamos dar início a esse trabalho, vamos glorificar o nome do nosso Senhor e Deus. Parabenizar as mulheres pelo Dia das Mães, né? As mães pelo Dia das Mães. Que Deus esteja assim graciosamente e poderosamente agindo na vida de cada mãe, para a glória e honra do Senhor. Salmo 106, apenas o versículo 1, que nos diz: Aleluia, rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Amém. Glorificado seja o nome do Senhor. Precisamos verdadeiramente rendê-lo graças nesses dias difíceis, nesses dias numa batalha constante. Precisamos verdadeiramente recorrermos àquele que é o único verdadeiro socorro das nossas vidas. O Salmo 46 nos diz que Ele é refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Que Ele nos fortaleça para a sua glória e para a sua honra. E nesse instante vamos abrir os nossos hinários no hino 11. Santo, 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 Deus onipotente, louvem nossas vozes, teu nome com fervor. Santo, 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 justo e fazer uma oração de louvor.
e adoração ao nosso Deus, pedindo ao mesmo que venha nos fortalecer. Precisamos, com urgência, sermos fortalecidos na nossa fé, na nossa caminhada, na nossa trajetória. E Ele é aquele que promete que começou a boa obra e Ele vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Oremos. Senhor Deus, digno de toda honra e toda glória, digno de todo louvor, de toda adoração e de toda exaltação, és o Deus triuno, o excelso Criador, o Deus digno de ser adorado, exaltado e de ser glorificado. Não há outro a quem, ó Deus, poderíamos nesta hora, ou deveríamos nesta hora, ó Deus, estar louvando, estar exaltando, estar glorificando, senão a Ti somente, ó Pai. Para a Tua glória e para a Tua honra, nós, ó Deus, o adoramos, nós o exaltamos, nós o glorificamos. Eis a Tua igreja, ó Deus, prostrada aos Teus pés, porque reconhece, ó Deus, que o nosso refúgio verdadeiro é o Senhor, a nossa razão de viver é o Senhor, o guia da nossa trajetória é o Senhor. Ó Pai, é aquele que vai, ó Deus, nos conduzir, ó Deus, e fazer com que a nossa chegada, ó Deus, cheguemos a bom termos, ó Pai, em nome de Jesus. Ó Senhor Deus da glória, receba o nosso louvor, receba a nossa adoração, receba a nossa exaltação, ó Deus, como servos, porque reconhecemos que o Senhor é o Todo-Poderoso, o Deus Criador, o Deus digno de ser adorado, exaltado e de ser glorificado, o único que vive e vive de eternidade a eternidade. Assim nós cremos, para a glória e para a honra do Senhor. Aleluia. Amém. Assentai-vos, vamos abrir as nossas Bíblias ainda no Salmo 106, e leremos apenas o versículo 6. Abriram? 106, o versículo 6, que nos diz: pecamos, como nossos pais, cometemos iniquidade, procedemos mal. Pecamos, como nossos pais, cometemos iniquidade, procedemos mal. Coloque-se ou mantenha-se diante do teu Deus reverentemente, clame a Ele pelo perdão dos teus pecados, dos nossos pecados, das nossas iniquidades e transgressões. Façamos isso por alguns instantes. Eterno Pai, Deus, nessa noite, Pai amado, aqui na Tua casa, Deus, continuando, Deus, esse culto de louvor e adoração a Ti, ó Pai. Queremos, ó Deus, agradecer, ó Pai, ó Deus, pelo perdão, ó Deus, do
Senhor nos dá. Pai, pelo perdão, Deus, pelos nossos pecados, que são Amém, muitos, Senhor. que são vários, ó Deus amado, que pela Tua misericórdia, Pai amado, é que o Senhor nos perdoa. Nós te louvamos, ó Deus, pelas Tuas Em nome maravilhas. de Jesus. Nós te louvamos, ó Deus, por esse Teu amor para conosco, ó Deus, porque não merecemos, ó Deus, mas o Senhor mesmo assim nos ama, mesmo assim o Senhor nos perdoa, Em nome mesmo de assim o Senhor Jesus. nos livra, ó Pai Obrigado, amado. Pai. Nós queremos agradecer ao Senhor, Pai. Agradecer ao Pai amado, porque, ó Deus, mesmo, Deus, nós nem pedindo perdão, Pai. Às vezes nós nem reconhecemos, o Senhor já nos perdoa, Pai. E nós queremos, ó Deus, nos reconhecer nesse momento, ó Pai, que nós somos falhos. Reconhecer, ó Deus amado, que se não fosse a Tua graça sobre as nossas vidas, ó Deus, o que seria de nós? Nós não estaríamos aqui, ó Pai. E o Senhor nos chama para a Tua casa, para louvar e engrandecer o Teu nome, ó Pai amado. Já, Deus amados, alegres, sabendo, ó Deus, agradecidos, ó Deus, por o Senhor ter nos Em amado. nome de Jesus. Nós louvamos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Já de pecados perdoados, então vamos abrir os nossos inários. O hino 71. Se sofrimentos te causei, ó Deus, se ao meu exemplo fraco tropeçou, se eu não andei nos bons caminhos teus, perdão, Senhor. Se vão e fútil foi o meu falar, se amor ao meu irmão não demonstrei, se ao sofredor eu não quis ajudar, perdão, Senhor. Se negligente foi o meu viver, sem me dispor a pelejar por ti, se firme em teu trabalho eu não quis ser, perdão, Senhor. Deus a minha oração e vem livrar-me do pecado vil. Renova este pobre coração, amém, Senhor. Amém. Vamos ficar de pé e abrirmos as nossas Bíblias no Salmo 108. Do 1 ao 4. Lerei os ímpares e a igreja lerá os pares. Amém. Firme está o meu coração, ó Deus, cantarei e entoarei louvores de toda a alma.
Render-te-ei graças entre os povos, ó Senhor, cantar-te-ei louvores entre as nações. Acima dos céus se eleva a tua misericórdia e a tua fidelidade para além das nuvens. Amém. Amém. Nesse instante, aquele que veio preparado com seus dízimos e as suas ofertas, estarão assim depositando no gasofilácio. Aqueles que vieram, trouxeram o quilo com amor, por favor, nessa caixa aqui à frente. E aqueles que também trouxeram a oferta missionária, certamente nesse balaio aqui, que não é um balaio de gatos, mas é um balaio apropriado, propício para receber e armazenar as vossas ofertas. E esse instante, nesse momento, eu passo para o grupo de louvor. Vamos adorar, queridos. Vamos exaltar o nome do Senhor. Estamos com os corações gratos, porque Ele é bom, porque as suas misericórdias duram para sempre. Eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim, e pelo teu favor é o que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo. Eu não paro, eu não desisto. Eu sou de Deus, eu sou de Cristo. Aleluia! Eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim, e pelo teu favor é o que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo. Eu não paro, eu não desisto. Eu sou de Deus. Você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou e isso é tudo. Só vivo pra você. Eu sou a glória, a força e o louvor a Deus. E o levantar nas minhas mãos é pra dizer que eu te pertenço, Deus. Aleluia! Nós temos a marca de Cristo. Eu te agradeço, Deus, que no deserto não me deixou morrer e me desanimar. É como aquela mãe que não existe. Você não se esqueceu. Você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou e isso é tudo. Só vivo pra você. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus. Me levantar nas minhas mãos. Eu te pertenço, quero ver a honra. Cante. A força E o louvor a Deus. e o levantar nas minhas mãos. É pra dizer Eu te pertenço, Deus. Aleluia. Santo, santo é o nome de Jesus. Santo é o nome de Jesus. Estamos aqui para buscar Ele, para glorificar o nome dEle. Amém? Então vamos continuar adorando, exaltando o nome dEle. Eu te busco, te procuro até. Aleluia. Com palmas assim, ó. Eu te busco,
conhecer, te quero mais. Aleluia. Senhor, te quero. Eu não posso deixar de te amar, eu não posso deixar de adorar, eu não posso deixar de desejar tua presença. O pão vivo do céu, a palavra mais doce que o mel, é o teu rio de vida que me sustenta. Deus, eu ouço a tua voz chamando por meu nome para entrar em comunhão, pois tenho sede e fome da tua presença. Alguém mais quero ter a tua presença. Deus, eu não posso deixar de te amar, eu não posso deixar de adorar, eu não posso deixar de desejar tua presença. O pão vivo que desce do céu, a palavra mais doce que o mel, é o teu rio de vida que me sustenta. Eu te louvarei de todo o coração. A tua presença me basta, a tua presença me basta, a tua presença me basta. Te quero, Deus. Eu não posso deixar de te amar, eu não posso deixar de adorar, eu não posso deixar de desejar tua presença. O pão vivo que desce do céu, a palavra mais doce que o mel, é o teu rio de vida que me sustenta. Eu não posso deixar de te amar, eu não posso adorar, eu não posso deixar de desejar tua presença. O pão vivo que desce do céu, a palavra mais doce que o mel, é o teu rio de vida que me sustenta. Aleluia. Deus amado, obrigado, Senhor, por esses momentos na tua presença, em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, queridos. Som. Som. Eu saúdo a todos
Com a graça e a paz do nosso Senhor. Amém? Eu quero convidar os irmãos, antes de abrirmos o texto para nós meditarmos nessa noite, nós vamos estar intercedendo. Nós vamos estar nesse momento intercedendo pela família da nossa irmã Celei, que perdeu o seu avô. A nossa irmã Jeane pede oração. Ela está com problema de saúde. Ela me mandou uma mensagem há pouco pedindo para que nós estivéssemos orando pela sua saúde. E vamos também estar orando pelo nosso país, pela atual situação deste mundo que nós estamos vivendo. Eu louvo a Deus porque a realidade nua e crua ainda não foi passada para muitas pessoas, mas há uma preocupação, há uma angústia, há um medo muito grande de muitas pessoas que estão perdendo seus entes queridos, que estão com medo dessa doença chegar até eles. Então há pessoas angustiadas, depressivas, e de fato é uma doença que quem não tem o Senhor, não tem firmeza no Senhor, vai se abalar. Eu gostaria que você aí no seu lugar fechasse os seus olhos, curvasse a sua cabeça, intercedendo pela família da nossa irmã Cirlei, pela saúde da nossa irmã Jeane e por essa situação que nós estamos vivendo. Situação essa que nenhum de nós imaginávamos passar. Depois de alguns instantes eu quero pedir ao presbítero Sidney que ore a Deus, intercedendo assim, em nome de Jesus. Amém, ó Deus. Amém, Senhor.
Em nome de Jesus. Amém. 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 Amém, ó Deus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém, ó Deus. Irmãos, nós vamos abrir a palavra do Senhor no Evangelho de Mateus, capítulo 7. Mateus capítulo 7, versículo 24 a 27. Mateus capítulo 7, 24 a 27. Amém? A palavra de Deus nos diz assim, eu vou estar lendo e os irmãos acompanhando em suas Bíblias. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa. E ela desabou, sendo grande a sua ruína. Feche os seus olhos mais uma vez, curve a sua cabeça, peça a Deus que Ele prepare o seu coração para ouvir a mensagem do Senhor, que nada nesse momento venha atrapalhar você a ouvir a voz do Senhor nessa noite. Deus maravilhoso, Deus eterno, Deus grande e único. Nós queremos, ó Deus, nessa noite também ouvir a voz do Senhor. Queremos, ó Deus, em nome de Jesus, pedir ao Espírito Santo de Deus que esteja trabalhando no nosso coração, na nossa mente, preparando, ó Deus, para que possamos absorver aquilo que o Senhor tem para nós, pois é a Tua palavra que nos sustenta, é a Tua palavra que nos mantém de pé. Tem misericórdia, Senhor, da minha vida, toma este lugar nas Tuas mãos, toma todos esses momentos nas Tuas mãos, pois é para a honra e glória do Teu santo nome. Em nome de Jesus, amém. Irmãos, conta-se a história de uma senhora
que lá para os seus anos de idade bem avançado, era uma mulher crente, o seu marido também era um homem crente, toda a sua casa eram evangélicos, tementes a Deus. Conta que um dia ela chamou o marido e falou: bem, já está escurecendo, só que era dia. E o marido entendeu que esse escurecer era a sua esposa partindo. E ele falou: verdade, está escurecendo. Eu estou indo dormir, você vai comigo? Estou indo, bem. Você está indo para um lugar, eu estou indo para um lugar maravilhoso, um lugar fechado, aonde o Senhor me espera. Bem, você também vai para este lugar? O marido respondeu: se for, com certeza, por meio da misericórdia do Senhor, eu irei. E os nossos filhos? Também, querida. São filhos criados nos caminhos do Senhor. E conta a história que essa senhora fechou os olhos e faleceu. O que quer dizer isso? Uma família firmada na rocha. Uma família que depositou e viveu a sua vida para Deus. Não que essa família não tinha problemas, não que essa família não teve dificuldades no casamento, não que essa família não teve dificuldade na criação dos filhos, mas a certeza daquele marido e daquela senhora era tão grande, não na vida que eles levavam, mas no Deus que eles serviam. O texto que nós acabamos de ler tem lá no começo, só para a gente entender um pouco, do capítulo 5, que vai até o capítulo 7, o famoso Sermão do Monte, chamado por Lutero o Sermão da Montanha. Por que o Sermão da Montanha? Provavelmente esse sermão foi dito por Cristo Jesus em uma montanha, claro e evidente. Mas por quê? Porque havia um ajuntamento muito grande de pessoas. E Jesus não estava conseguindo se desvencilhar das pessoas ali presentes. Era muita gente à procura de Jesus. Muitos à procura dos milagres, das curas, e muitos também à procura dos ensinamentos de Jesus. E Jesus vem desse capítulo 5 até o capítulo 7 de Mateus, com o objetivo de despertar e promover a conscientização daquelas pessoas quanto ao reino dos céus. O objetivo do ensinamento de Jesus era que aquelas pessoas tivessem convicção que sem Jesus, sem a ação de Deus, eles jamais iriam conhecer a Deus. Então, se você pegar do capítulo 5 de Mateus, que vai falar das bem-aventuranças, até aqui, são, se formos olhar, ensinamentos simples, mas ensinamentos fundamentais para a vida cristã. Ensinamentos fundamentais para o desenvolvimento cristão. E é isso que Jesus ele traz aqui de forma clara. Mas para isso ele teve que sair do meio da multidão, para que ele pudesse, depois, se você perceber, depois de Jesus ter separado os 12 discípulos, chamado um por um, Jesus chama esses 12 com ele, e vai ao monte ensinar o povo, pregar a palavra. A ocasião e o lugar para esta grandiosa lição, nós não sabemos exatamente qual foi a montanha. O que nós sabemos é que esse foi o lugar escolhido por Deus, por meio de Cristo Jesus,
para ensinar aquele povo, para ensinar aquelas pessoas a viverem conforme a vontade do Senhor, a obedecerem à vontade do Senhor. Você pode chegar em casa nesses dias aí, se você tiver um tempo, e você em 10 minutos você vai ler todo o Sermão do Monte. E as lições que esse Sermão do Monte traz para nós, irmãos, servem de conduta de vida para cada um de nós. São valores eternos, valores esses que deram também essa certeza para essa família, valores esses que deram essa certeza aos discípulos que ali estavam com Jesus. Já o texto que nós lemos, esse texto que nós acabamos de ler, ele é interessante, porque ele fala de algo bem comum aos dias de Jesus e aos nossos dias. Quem aqui sabe mais ou menos, né, o que é uma construção? Aonde se constrói uma casa, um prédio e coisa do tipo. Nesse texto que acabamos de ler, nós vemos o pronunciamento majestoso de Jesus. Ele refere-se ao discurso inteiro, incluindo todas as suas lições, todas as lições que ele ensinou, do capítulo 5 até aqui. Ele faz um resumo nesses pequenos versículos. É um trabalho genial do próprio Jesus. Ele resume tudo e traz para a prática, para as nossas vidas. Quem não é por mim, é contra mim. E quem comigo não ajunta, espalha. Esse versículo que está lá em Mateus 12:30 está ligado a esse texto. Por quê? Porque esse texto vai falar de 2 tipos de pessoas. Não existe 3 tipos de ser humano, existe 2: o prudente e o insensato. Não existe o meio termo, não existe a terceira opção. O que Jesus traz para nós é que existe esses 2 tipos: o tolo e o prudente, ou, para melhor entendermos, né, o prudente e o insensato. E aqui nesses versículos ele vai descrever esses 2 tipos de pessoas. E percebam que Jesus está no monte pregando para uma multidão. E nos tempos, né, de muitas incertezas, se nós formos prudentes, como diz a palavra, nós vamos passar por tudo isso firmes e glorificando a Deus. Mas se formos insensatos, iremos pecar, iremos padecer. E é isso que Jesus traz para nós: o prudente e o insensato. Aqui ele faz a distinção, a comparação que prova ser verdadeira, até nesta vida, com relação ao fundamento que as pessoas escolhem para a estrutura de vida. Você já parou para ver? Você, não o próximo, não o vizinho, não o filho, não a esposa, você, eu, aonde nós nos encaixamos? Como eu falei, não existe exceção. Ou eu sou prudente, ou eu sou insensato. Quem comigo está, quem comigo não está, espalha. Quem comigo está, ajunta. Mateus 12. Quem comigo não está, espalha. Ou eu estou com Cristo, ou eu estou no Senhor, ou eu não estou no Senhor. É isso que Jesus vem trazer para aquela multidão. É isso que Jesus vem falar para nós nessa noite. Pessoas escolhem a maneira de viver, e esse viver vai determinar o que são essas pessoas. Eles baseiam sua afirmação na máxima: quem que num ouvir apropriado sugere a obediência no ouvir, ou melhor, que um ouvir apropriado sugere a obediência no viver. Ou seja, se eu ouço
ações de Cristo Jesus, eu serei obediente no meu viver. Esse ouvir aqui é prestar atenção e colocar em prática. Esse ouvir aqui é saber o que está sendo ensinado e viver aquilo que aprendeu. Tornai-vos, pois, praticante da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Olha o que Jesus está passando para aquela multidão. Todos ali estão ouvindo. Ele chama a atenção: não sejam apenas ouvintes, tornai-vos praticante dessa palavra. Em Tiago capítulo 1, versículo 22 a 25, diz assim: porque se alguém é ouvinte da palavra e não pratica, assemelha-se ao homem que contempla no espelho o seu rosto natural, pois a si mesmo se contempla e se retira, e para logo se esquece de como era a sua aparência. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso, praticante, esse será bem-aventurado no que diz. Eu estou usando esse texto para explicar de maneira mais clara os dois fundamentos ensinados por Cristo. Muitos ainda nos nossos dias são ouvintes, mas poucos são praticantes. Muitos conhecem, sabem da palavra, mas poucos vivem o que diz a palavra. Muitos conhecem muito de Bíblia, mas vivem muito pouco a Bíblia. E é isso que Jesus vem trazer para esses seguidores. E é isso que Jesus pessoalmente ensina aos seus discípulos. Não adianta vocês estarem comigo me ouvindo apenas. Vocês precisam praticar o que vocês estão ouvindo de mim. E nos nossos dias, irmãos, que estamos vivendo, principalmente, se nós não vivermos o que nós cremos, ou melhor, que nós sabemos da Bíblia, nós vamos ficar como muitos que estão por aí, apavorados, angustiados, achando que de uma hora para outra o mundo vai acabar. Teve pessoas aí esperando o dia 5 chegar, achando que tudo ia se escurecer. Teve pessoas que não saíram de casa. Vocês não acreditam nisso? Com medo de que realmente tudo ia ficar escuro e Jesus ia voltar, ou melhor, o anjo da morte ia descer. Então nós precisamos praticar o que nós ouvimos da palavra de Deus. Os dias são maus, mas o Senhor está conosco. Tiago 1, 22, 25. Existe a pessoa sábia, prudente, racional e esperta, que usa corretamente a sua razão, que cuidadosamente avalia todas as possibilidades e seleciona cuidadosamente o que serve aos seus propósitos. Quando constrói uma casa, lança o fundamento, firmando naquilo que ele conhece e sabe. Por isso eu queria então pensar com vocês nessa noite sobre onde está firmada a sua casa. Aonde está firmada a sua casa, meu irmão? Para ficar mais objetiva, aonde está firmada a sua vida? O versículo 24 nos dá uma opção, que é na rocha. As palavras lhes mostrarei a quem se assemelha. Indica que Jesus quer que todos ouçam cuidadosamente, porque sem sua explicação o sentido não ficaria claro. O primeiro construtor é um homem previdente, uma pessoa cautelosa. Ele compreende que o tempo bom e sem nuvens não durará.
Chegará a estação das chuvas, trazendo inundações e desastres. Então cava e afunda o máximo até chegar no fundo rochoso. Esse é aquele que constrói a sua casa na rocha. O que seria, pastor, isso na prática? Na prática, o homem, a família, a casa que constrói a sua vida na rocha, é o homem prudente, é o homem que conhece a Bíblia, que estuda a palavra de Deus e em todas as circunstâncias da sua vida, ele vive por meio da palavra. Ele usa a ilustração de uma construção. É em qualquer lugar que se pode construir uma casa, um prédio? Não. O homem sábio, o homem prudente, ele procura o lugar certo, apropriado, o lugar que realmente vai sustentar essa construção e construir essa casa. Na prática, o que seria isso? As minhas decisões vão ter como base a Bíblia. As minhas mudanças, as minhas opiniões, as minhas transformações vai ter como base a Bíblia. O que eu for fazer nesses dias, o que eu vou decidir daqui para frente, o que eu for imaginar, planejar para a minha vida, vai ter como base a palavra de Deus. Se não tiver como base a Bíblia, se não tiver como base a palavra de Deus, eu sou um homem insensato, eu sou uma pessoa insensata. Aqui ele usa essa expressão para deixar de maneira clara para nós. O que está acontecendo é bíblico? É bíblico. Então nós não podemos ficar com medo, nós devemos ter cuidado. Nós temos que realizar todas as precauções devidas. Mas nós não podemos acreditar em conversas sem fundamentos bíblicos. A Bíblia é e sempre será a nossa direção, o nosso sustento. Todo aquele, pois, que ouve essas minhas palavras e as pratica será comparado a um homem prudente. Ou seja, todos aqueles que ouvem as minhas palavras e praticam, vai passar por essa pandemia glorificando a Deus, e se morrer, vai morar com Cristo. É isso que nós precisamos entender, é isso que nós precisamos trazer para a prática. Como eu estou conduzindo a minha casa, como eu estou criando os meus filhos, como eu estou lidando no meu trabalho, tem que ter base bíblica, tem que ter como fundamento a palavra do Senhor. Se sair fora dos padrões bíblicos, não é coisa de insensato e não de prudente. O que conduz a vida do crente é a palavra de Deus. Por isso ele fala de maneira clara: todo aquele, pois, que ouve essas minhas palavras, ou seja, todos aqueles que já ouviram, já leram a palavra de Deus, que creem nessa palavra de Deus, vivem conforme a palavra de Deus. Isso aqui não é imprudência, e sim prudência. Eu lembro de uma certa vez, na cidade de Santos, litoral de São Paulo, que algumas pessoas, alguns moradores entraram na justiça, porque o prédio que eles compraram foi descoberto com alguns anos depois, que foi construído em local inadequado, na beira-mar, muito próximo, e o material usado para construir foi a própria areia do mar. O prudente não faz isso. O prudente, ele não usa material de segunda. Não é porque parece que é de Deus, que é de Deus. Não é porque assemelha-se às coisas de Deus, que é do Senhor. Parece areia boa, mas não é areia boa. Parece um bom terreno, mas não é um bom terreno. Parece um bom partido, mas não é um bom partido.
Entende? Parece que é igual quando está namorando ou quer casar. Não, aquele ali foi Deus que mandou, mas foi Deus que mandou mesmo. Esse negócio que está prestes a realizar vem de Deus. Esse trabalho que eu estou realizando vem do Senhor. A nossa palavra, irmãos, sempre vai ser medido com a palavra de Deus. É isso que Jesus fala aos seus discípulos: todos aqueles, pois, que ouvem essas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. O que diz o texto? E cai a chuva, transborda os rios, os ventos, e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. Lembro-me também de um episódio de uma casa construída abaixo de um morro, aqui no Brasil mesmo. E veio uma chuva forte, o morro desceu lá de cima, e quando passou a tempestade ficou somente uma casa. E quando foram olhar, a casa que ficou é a que tinha as melhores colunas, é a que tinha os melhores, a que foi usado os melhores, o melhor cimento, o melhor material para a construção. As demais casas que caíram foram construídas com material de segunda, um serviço feito de qualquer jeito. O que permaneceu de pé, sem nenhuma rachadura, foi aquela casa construída com um bom material. E o que vai nos manter de pé em meio a essa avalanche de problemas que estamos vivendo é se estivermos firmados na palavra do Senhor. É se estivermos nos alimentando com a verdadeira palavra que vem do trono de Deus, que é a vontade do Senhor para as nossas vidas. Não use material de segunda, use o material de primeira, que é a leitura da Bíblia, porque é isso que ele diz: aqueles que permanecerem assim vão prevalecer, lendo e praticando. Aí ele traz para nós o exemplo, o segundo exemplo, segundo e último, versículo 23 e 27, 26 e 27. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato. Em algumas traduções chama homem tolo, que edificou a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa. E ela desabou, sendo grande a sua ruína. Quantas pessoas hoje ouvem a palavra de Deus? Principalmente nesses dias. Pessoas estão buscando, lendo, ouvindo, mas Jesus diz: mas quem ouve e não pratica é considerado insensato. É isso que ele diz. É chamado pessoas tolas, mencionadas por Cristo com profunda tristeza. Ela é a pessoa que negligencia a prudência. Isso é comum. É a pessoa irresponsável, inconsequente, sem compromisso com Deus. Esse é o tolo. Mas ela negligenciou o cuidado com a fundação apropriada. Escolheu um lugar formado de areia, próximo à torre que vinha das montanhas. Os elementos mais uma vez foram desprendidos de qualidade. Veio a chuva torrencial, veio o rio impetuoso e jogou toda aquela casa no chão. Sabe o que é isso na prática? Essa torrente que nós estamos vivendo hoje, essa tempestade que estamos vivendo hoje, ela é demonstrada
pela nossa maturidade. Vejam só o que eu estou dizendo. Nós devemos nos cuidar, devemos sim usar álcool gel. Eu acredito que daqui para frente evitar ao máximo, sair de casa. Todos os cuidados nós devemos ter. Mas nós não podemos achar que o mundo acabou. Nós não podemos achar que nós vamos ser o primeiro a ser destruído. Porque se nós vivemos assim, se nós cremos nisso, infelizmente, irmãos, eu afirmo aqui nessa noite que está faltando conhecimento da palavra de Deus. Está faltando maturidade. Está faltando prática da palavra que nós ouvimos todos os domingos. Por isso que eu falo para vocês, não é porque diz que é de Deus que eu tenho que ouvir, que eu tenho que trazer para a minha vida. Tem muita coisa boa na internet, mas tem muita coisa ruim na internet. Tem muitos pregando a palavra, mas tem muitos usando a palavra, que não é do Senhor, que não procede de Deus. E é por isso que muitos vendem a sua confiança, vendem a sua segurança por propagandas enganosas, por mentiras do diabo. Por isso que quando vem a tempestade, elas se dobram, se rendem às dificuldades. É isso que Jesus está dizendo para nós. O que você ouve, você deve crer. O que você ouve, você tem que colocar em prática, porque se eu não coloco em prática, eu sou insensato. Eu sei que para uma construção eu tenho que usar tanto de material, e tem alguns que para economizar faz por menos. Eu sei que para mim enriquecer eu gasto tanto, mas eu vou pegar um desvio aqui para diminuir. Isso são coisas de insensato. Nada vai substituir a palavra de Deus. Nada vai substituir o você chegar em casa, orar e falar: em paz eu me deito e em paz eu me levanto. Por quê? Porque, Senhor, só Tu me fazes repousar em paz. E aonde eu aprendo nisso? Na palavra. É a palavra de Deus que vai me ensinar, que me ensina isso. É a palavra de Deus que deixa claro que Ele é a minha fortaleza, Ele é o meu refúgio, Ele é a minha segurança. Se Deus é a minha fortaleza, se Deus é o meu refúgio, por que que eu estou angustiado? Por que que eu estou com tanto medo? Será que é medo de morrer e ir para o inferno? Será que é medo de morrer e não saber para onde vai? Aonde está firmada a sua casa? Aonde está firmada a sua vida? Prudente é aquele que faz, que cumpre os dizeres de Cristo, e assim lança o fundamento de sua vida espiritual na rocha que é Cristo Jesus. Esse é o homem, a família, a casa prudente. É aquela casa que todos os dias se reúne para orar, para buscar a Deus. É aquela casa onde o pai, a mãe, que não são perfeitos, e os filhos, de uma forma ou de outra, buscam a Deus em oração e por meio da palavra. Sabe por quê? Porque, como diz lá em Romanos 8:37, em todas essas coisas, quando a Bíblia fala todas essas coisas, é todas as coisas. Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores. Por meio de quem? Por meio daquele que nos amou. Eu não estou querendo encobrir uma realidade. A realidade é que estamos passando por um momento difícil. Mas o próprio Jesus, em versículos, diz: no mundo tereis
aflições. Ele não para por aí. Mas tendes bom ânimo. Por quê? Porque eu venci o mundo. É nisso que eu devo me alegrar. É nisso que eu devo me agarrar. É nisso que eu devo confiar a minha vida e a minha casa. Deus, Ele nunca deixou de falar que não haveria dificuldades. Ele sempre foi claro e é claro. Mas Ele sempre afirmou que estaria conosco. Que estará conosco. Mas o tolo é quem só com os ouvidos ouvem as palavras de Cristo, mas não apresenta qualquer evidência de obras que fluem da sua obediência cristã. Esse é o tolo, que ouve, mas não evidencia no seu viver diário, que é um homem, que é uma mulher temente a Deus. As igrejas estão cheias de pessoas assim. Até na igreja presbiteriana também, com certeza. Todos os lugares existem os tolos, que ouvem, que conhecem, se brincar sabe mais até do que muitos pastores, mas no seu dia a dia não demonstra pela prática aquilo que sabe. Esse é o tolo, né? Poderíamos até dizer um tolo com diploma, que conhece e não vive. Tribulação e tentação encontrarão tal pessoa desesperada. Sem a fé em Cristo, ela não terá segurança, e perceberá e perecerá do modo mais miserável possível. Preste atenção. Tribulação e tentação encontrarão tal pessoa desesperada. Qualquer nuvem de dificuldade, qualquer tribulação vai deixar essa pessoa desesperada. Esse é o tolo. Qualquer dificuldade vai ser motivo de murmuração. Sem a fé em Cristo, ela não terá segurança e perecerá do modo mais miserável que existe. Os tolos, irmãos, não herdarão os céus. Os tolos não irão morar com Cristo. Os tolos não desfrutarão desta segurança. Concluindo, queridos, nessa noite, trazer como aplicação para as nossas vidas. Cada pessoa é um construtor. Todos nós construímos algo. Porque viver significa construir. Todos. Você que é novo e você é o mais velho. Se você olhar para trás da sua vida, você construiu algo. Não estou falando aqui necessariamente físico, mas no seu viver você produziu algo. A pergunta é: o que você construiu? Que demonstra que você é um homem prudente, uma mulher prudente. Segundo, só há duas classes de construções, não há três, nem mais. Há construtores prudentes e construtores imprudentes. Ou você é sábio, ou você é insensato. Ou eu sou prudente, ou eu sou um tolo. E isso é demonstrado no nosso viver. O construtor sábio ou sensato edifica a sua casa. Ele traz paz para o seu lar. Ele traz paz para a sua família. Isso não necessariamente é só o homem, pode ser a mulher, os dois. Esse construtor sábio edifica o seu lar. Isso é, sua vida sobre Cristo, a rocha sólida
das nossas vidas. Quarto e último, a hora da crise é inevitável. Não tem como fugir da crise. Então, eu não estou aqui para enganar você. Todos vamos passar pela crise. Ninguém pode escapar dela. Pastor, não tem como fugir da crise. Não estou falando que você vai pegar o coronavírus, não é isso. Eu estou falando que todos nós vamos passar por uma crise. Talvez já esteja passando por uma crise. O construtor sábio verá que sua casa requer se mover ao cuidado do Senhor. A casa do construtor insensato imediatamente vem ao chão. Já o construtor sábio permanece firme, olhando para a situação e glorificando a Deus. Irmãos, eu não sei quando que vai acabar essa crise. Alguns falam que daqui a um mês, alguns falam que vários países estão descobrindo aí uma vacina, um remédio. Outros falam que lá para o mês de dezembro, talvez começo de janeiro, começa a normalizar. O que o seu coração te diz nesse momento? Você fica perturbado? Ou você fica firme no Senhor? Entende, queridos? Aonde está firmada a sua casa? Aonde está firmado a sua vida? Na rocha, que é Cristo Jesus, ou nas circunstâncias da vida? Aquele que ouve e não pratica é insensato. É isso que a palavra de Deus traz para nós nessa noite. E é isso que eu quero deixar para você nessa noite. Firme com Cristo Jesus. Viva a rocha. Quando você for dormir hoje, peça para o Espírito Santo de Deus que habita em você. Fala: Senhor, traga à minha memória aquele versículo maravilhoso, né? Aquilo que pode me dar esperança. E com certeza absoluta, sem dúvida nenhuma, irmãos, o Espírito Santo de Deus que habita em você, que é crente, ele vai trazer à sua memória aquilo que de fato vai te trazer segurança. Porque aqui ninguém aqui pode se garantir. Quem nos garante é Deus, por meio de Cristo Jesus. Tome os cuidados, siga as regras, mas não fique desesperado, porque o Senhor é contigo, por onde quer que você esteja. Não tem nada melhor para as nossas vidas do que a palavra de Deus. Não tem nada melhor para passar por essas crises do que ler a Bíblia, meditar na palavra de Deus todos os dias. Isso é a rocha. Esse é Jesus, o Senhor da sua vida. Amém? Feche os seus olhos, curve a sua cabeça. Se até aqui você se considera um tolo, ainda há tempo de se tornar um prudente. Aí é uma coisa muito pessoal, entre eu e Deus, você e Deus. É aquilo que o Espírito Santo de Deus está falando agora com você. Em nome de Jesus eu te peço, seja humilde nesse momento. Se houver qualquer sentimento, qualquer atitude de não, isso não é para mim, eu não aceito isso, peça para Deus tirar isso da sua mente, porque isso é para mim e para você.
Tem coisas nas nossas vidas que precisam ser mudadas. E esse momento em que estamos vivendo talvez seja um momento de Deus purificar as nossas vidas. Talvez seja um momento em que estamos passando pelo fogo para sermos purificados, para estarmos diante de um Deus que é santo. Não sejamos inconsequentes, não sejamos irracionais, irresponsáveis. Sejamos prudentes. A palavra de Deus é lâmpada para os meus pés. A palavra de Deus é luz para o meu caminho. A palavra de Deus é o meu alimento. Por isso eu a tenho guardada no meu coração, para viver todos os dias para a glória do Senhor, para bendizer o nome do Senhor. Aonde a sua vida está firmada, fala para Deus nessa noite, na rocha que é Cristo Jesus. E se tiver alguma coisa para consertar, aproveite agora e confesse a Deus. Reconheça diante de Deus o que precisa ser mudado na sua vida, para que você viva na rocha. Em nome de Jesus, faça a sua oração nesse momento, converse com Deus, e em nome de Jesus, saia daqui nessa noite em paz. Saia daqui nessa noite na certeza de que Deus cuida dos seus. Deus cuida do seu povo. E a prova absoluta disso é que Ele mandou Jesus Cristo, o seu único Filho, o seu amado Filho, em quem Ele se alegrava, para morrer no meu e no seu lugar. Não existe maior prova de amor como a prova de amor de Deus para com o seu povo. Então busque a Deus, clame a Deus, assuma uma vida de comprometimento a Deus, de obediência a Deus. Não faça nada fora da palavra de Deus, porque é mais do que vencedor em Cristo Jesus. Converse com Deus nesse momento. Aproveite esse momento para orar, para chorar, para se render diante do Deus que está neste lugar, diante do Deus que governa esta igreja, este país, este universo. Faça isso em nome de Jesus. Vamos nos colocar de pé, queridos. Vamos encerrar esse momento com oração. Em nome de Jesus, se você está abalado como todos estamos, eu queria que você fechasse os seus olhos. E nós vamos estar orando nesse momento. Em nome de Jesus. Deus Todo-Poderoso, Deus grande, Deus maravilhoso. Não há nada que se compara à obra que o Senhor fez por nós. Não há nada que se compara à Tua palavra. Em nome de Jesus, ó Deus querido, eu te peço nessa noite que o Senhor esteja agindo nas nossas vidas,
Se, ó Deus, houver pessoas nos ouvindo nesse momento, ó Deus, além daqui, que possam, ó Deus, ter a certeza do teu cuidado, ter a certeza, ó Deus, de que a tua palavra é a verdade, é nela que devemos confiar, é ela que devemos praticar, é por meio dela que devemos viver. Em nome de Jesus, ó Deus, se há no nosso meio, ó Deus, se há pessoas perturbadas, apavoradas, em nome de Jesus, ó Deus, traga a tua paz, derrame a tua paz sobre esses corações, traga de volta ao caminho certo, à direção certa, em nome de Jesus, ó Deus, que caiam por terra todas as armadilhas do inimigo, que tem se levantado nos últimos tempos, em nome de Jesus, que a tua palavra seja a verdade nas nossas vidas, que a partir de hoje, aqueles que não tinham compromisso, que passem a ter compromisso, em ler a palavra todos os dias, mas não apenas ler, mas viver a tua palavra, em nome de Jesus, ó Deus, abençoe esta igreja, abençoe aqueles irmãos, ó Deus, que não podem de fato estarem aqui, por motivo de saúde, pela idade, por medo, mas que a tua bênção esteja também sobre estas pessoas. Se há, ó Deus, pessoas preocupadas em excesso, traga paz a essas pessoas, em nome do Senhor Jesus. Livre a nossa casa, a nossa família, das amarras do inimigo, de todo o principado, de toda a potestade, desse mundo dominado, ó Deus, pelas trevas, em nome de Jesus. O Senhor é a nossa luz, o Senhor é a nossa rocha, o Senhor é a nossa salvação, em nome de Jesus. Por isso, meus amados irmãos, que o amor de Deus, o nosso eterno Pai, o poder consolador do Espírito Santo e a obra incomparável de Jesus Cristo esteja com todos hoje e pelos séculos dos séculos. Está encerrado o nosso culto, que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Eu ia mandar dar um abraço, mas não pode, né? Uma boa semana para todos vocês. Lembrando que quinta-feira temos reunião de oração na igreja e domingo programação normal na igreja. Que Deus abençoe a todos. Amém.